Vamos falar sobre saúde e algo que é extremamente preocupante, que é a queda da vacinação no nosso país. Nós que já fomos referência em relação à vacinação, hoje não estamos conseguindo cumprir as metas. É uma reportagem muito importante, hoje assinada aqui pelo Vanderlei Preite Sobrinho, no All Prime, e eu recomendo a leitura, falando sobre o hábito de se vacinar no Brasil, que caiu desde 2016, e o governo atual não está conseguindo elevar esse índice de cobertura. Sob o risco de doenças já erradicadas, né, com esse risco dessas doenças já erradicadas retornarem, o governo Lula está gastando bilhões com imunizantes, mas o aumento da cobertura vacinal continua longe de atingir a meta de 95% do público-alvo. A gente tem aqui nessa reportagem aqui publicada hoje vários gráficos como esse aqui, ó, da média de cobertura vacinal no Brasil. Como a gente vê aí, ela caiu em 2024, está com 76,8%, depois de subir um pouco em 2023. No pior momento do Brasil foi 2021, que foi também durante o governo Bolsonaro e durante a pandemia, que chegou a 67%. Há dificuldades em alguns tipos de vacinação. Aqui a cobertura vacinal do Brasil por imunizante. A gente vê aí a dificuldade de algumas vacinas, como por exemplo a vacina da hepatite, muito baixa, também o quanto caiu a vacinação do rotavírus, a BCG também, nenhuma conseguindo cumprir a sua meta. A gente convidou a participar conosco aqui a doutora Luana Araújo, que sempre nos ajuda aqui com boas palavras e compartilhando seu conhecimento. Olá, doutora Luana, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Fabiola, Josias, Leonardo. Prazer estar aqui com Boa vocês tarde. novamente. Vamos lá, vamos focar aí no governo, né? Lula, quando assumiu o governo, veio com a promessa de aumentar, de se esforçar, mas há já várias críticas. Será que está fazendo o que é possível? Será que não poderia fazer mais, doutora Luana, para aumentar esse índice de vacinação? Fabiola, eu acho que a gente tem algumas considerações sobre esse problema, né? Tem que lembrar primeiro que toda a questão de saúde pública ela é multifatorial. Ela nunca está com a sua resolução ou com a sua origem numa única cesta. Então, pensando nisso, e aí lembrando os dados da própria reportagem que diz que essas coberturas têm uma queda importante desde 2016, a gente tem que entender que, primeiro, vacinas foram vítimas do próprio sucesso. Né? Com o seu sucesso, com a diminuição da percepção de risco das pessoas, de que tais doenças que eram muito comuns nos anos 80 e 90, principalmente, já não se viam, com a falta de comunicação assertiva, com o distanciamento entre ciência e o próprio governo e a população, uma perda de sincronia nesse sentido, as pessoas foram deixando de considerar a vacinação uma coisa importante. Então, esse é um lado. O outro lado é que algumas dessas vacinas tiveram dificuldade na sua própria distribuição. A BCG, por exemplo, é uma delas, né? A gente teve um problema grave com a produção da BCG numa fábrica nacional. Isso foi interrompido por algum tempo, essas doses foram racionadas por um outro longo tempo. Então, parte dessa cobertura bastante deficitária da BCG se deve também a essa circunstância. E a terceira coisa que eu acho que é importante dizer esse é um processo de longo prazo. Nós estamos em 2024, 2016, a gente começa a notar essa queda um pouco mais complexa aí da cobertura vacinal. Então, são 8 anos em que isso foi um problema que foi sendo nutrido com uma pandemia no meio, com um governo abertamente negacionista no meio. Então, recuperar disso não vai ser simples e não vai ser da noite para o dia. É preciso compreender isso. Por outro lado, as pessoas e as populações, os interesses, os acessos à informação, a qualidade da informação, tudo isso mudou muito nos últimos 40 anos.
Então, não dá para usar as mesmas ferramentas que a gente usava há 10 anos, 15 anos, para fomentar a vacinação, achando que elas vão ser as mais adequadas para aumentar essa cobertura na velocidade que a gente precisa. Então, nesse sentido, veja, a gente tem aí um aumento do gasto na aquisição de imunizantes, mas oferecer o imunizante não é mais suficiente, tá certo? É preciso que as pessoas deem aquele único passo que elas precisam dar para que elas recebam esse tipo de proteção. Então, o trabalho do governo definitivamente não é mais só comprar o imunizante e disponibilizá-lo nos postos de saúde. Aliás, uma coisa importante, há grandes falhas de treinamento das pessoas, de parte das pessoas, vamos ser mais uh, mais concretos aqui, de parte das pessoas que estão nas próprias salas de vacina. Então, você vê informações sendo dadas às pessoas de maneira incorreta, você vê gente em própria sala de vacina, vacinador falando contra a vacina, quer dizer, há um déficit de treinamento, há um déficit de formação básica, há um treinamento profissional bastante ruim, bastante deficitário, tanto desses profissionais quanto dos próprios médicos, a gente vê aí, né? Então, assim, há uma série de variáveis que precisam ser abordadas, que talvez possam sim ser melhor abordadas a partir do momento em que a gente entende o contexto em que estamos agora. Precisamos ouvir as pessoas propriamente, não dá mais para considerar a rede social ou aplicativo de mensagem como bolha, né? É onde as pessoas hoje procuram mais as suas informações, onde uma população com uma alta taxa de analfabetismo funcional procura as suas informações, as pessoas não conseguem mais ler de uma maneira um pouco mais preocupada, vamos dizer assim, ou com uma capacidade de compreensão de um texto um pouco mais alta, então elas procuram vídeos, é preciso trabalhar junto com as próprias redes de informação. Enfim, é um trabalho complexo que acho que pode sim ter uma execução talvez um pouco mais para a par com o que acontece hoje com as pessoas. Ora, doutora Luana, a gente evidentemente saiu do inferno para o razoável, né? Então, temos hoje um governo comprando vacinas, gastaram no ano passado 6,5 bilhões de reais com vacina, estão previsto gastar 10,9 bilhões neste ano. Teve um problema aí com a vacina de Covid, porque fizeram a licitação, mas ela atrasou. Algumas pessoas foram ao posto e não tinha vacina. Eu próprio cheguei lá, não tinha vacina. Mas, enfim, são problemas gerenciais que são superáveis. Agora, dá a impressão de que, como houve essa mudança, e a mudança é significativa, as pessoas se acomodam um pouco, né? Houve também uma evolução em relação às vacinas, né? Houve uma melhora de 16, parece que 13 das 16 principais vacinas, elas melhoraram ali a cobertura, e não foi uma melhora expressiva, mas houve essa melhora, né? E aí vem esse aspecto que você está mencionando, né? Que não dá mais para tratar isso como algo convencional, porque há esse relaxamento, porque fomos vítimas do nosso sucesso, como você mencionou, e há enfim, o bombardeio que o brasileiro sofreu de um presidente que era contra a vacinação, né? O que fazer? É transformar a campanha em algo que vá às redes sociais, é voltar a vacinar nas escolas, é fazer uma coisa mais não sei se a expressão é até invasiva mesmo, né? Para mostrar para as pessoas a importância da vacina. Antigamente, os pais tinham um cartão de vacina e se o filho não se vacinasse, aquilo era uma ofensa até para a família, né? Não seria preciso ser mais agressivo nessa matéria? Josias, tem uma coisa importante, né? Você comentou aí, bilhões foram gastos na aquisição das vacinas, mas, de novo, né, esse gasto talvez fosse direcionalmente aceito como foi feito agora,
isoladamente em outros tempos, em que todo o resto da máquina funcionava com tranquilidade. Hoje a gente fica numa situação difícil. Não é que não é para comprar vacina, pelo contrário, claro que é para comprar vacina, e esse gasto não é um gasto, é um investimento, tem que lembrar isso. Quando você gasta em vacina, você reduz gasto em outros setores do sistema de saúde, portanto, você está poupando vacina além de promover a saúde das pessoas. Então, não é um gasto, é um investimento. Essa é a primeira coisa. Mas quando você fala nessa certa agressividade, invasividade, eu vou chamar de assertividade, eu acho que ela precisa sim acontecer em várias circunstâncias. A primeira delas é na própria educação. A criança precisa entender veja, a gente, quando fala em vacina, a gente precisaria falar em educação básica. No mínimo do mínimo, como doenças são transmitidas, o que são micro-organismos, por que vacina funciona. Vacina não é uma coisa nova, a gente está falando aí de 300 anos de desenvolvimento no Ocidente de vacina. Assim como a gente fala há 200 anos sobre higiene de mãos, e hoje ainda a gente pede para as pessoas lavarem a mão como uma das ferramentas mais importantes de se evitar doenças transmissíveis. Então, assim, esses são desafios que são desafios crônicos que nós temos, mas eles são desafios educacionais. Então, para a gente pensar em longevidade de uma ação assertiva com relação à proteção da população, é preciso pensar em educação. A outra coisa que tem que ser feita é derrubar as barreiras de acesso à vacina. Ter a vacina é só uma das circunstâncias, mas eliminar as barreiras. Então, você ter, de fato, postos de saúde, né, unidades que fazem vacinação funcionando em horários que são para além do horário comercial, para que pais e mães consigam levar os seus filhos para vacinar, funcionando em finais de semana, vacinação, sim, feitas nas escolas, oferecidas nas escolas. Mas tem uma outra coisa que também acho muito importante. Vocês mencionaram isso brevemente, falando aí do desinfluenciador da matéria anterior. A gente não tem, e isso precisaria ser pensado de uma maneira bastante concreta, na tipificação do crime contra a saúde pública. E aí envolve a disseminação de informações falsas, a disseminação de informações que colocam em dúvida esse tipo de política que é tão salvadora e que salva vidas todos os dias, né? Tem isso, a saúde pública salva a vida das pessoas, independente delas saberem ou delas quererem. Todos os dias a saúde pública salva a vida de todo mundo em tudo que você faz. Então, ir contra isso por interesses escusos deveria ser, de alguma forma, tipificado como crime contra a saúde pública. E a gente não tem isso dentro da nossa legislação. Então, isso precisaria ser pensado, porque ajudaria muito o fato de que a gente não só precisa derrubar essas barreiras e oferecer a vacina de uma maneira mais assertiva e decente para todo mundo, mas também não estaria, enquanto faz isso, lidando com todo esse geyser de chorume que a gente precisa lidar todos os dias quando vai falar sobre saúde pública. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso entender essa assertividade, mas, é claro, respeitando, e é por isso que precisa se investir em educação, respeitando o processo democrático das pessoas entenderem o que é melhor para si e optarem por isso, mas vivendo num sistema, para encerrar, vivendo num sistema de saúde em que todos somos sócios desse sistema de saúde e beneficiários desse sistema de saúde, mesmo que você tenha um acesso a um serviço privado, né, particular de saúde, você não opta por estar fora da cobertura do SUS, tá certo? Você contribui com o SUS e você é beneficiário do SUS, não interessa o que aconteça com você ou o que você queira nessa vida. É preciso, então, que todas essas decisões e esses compromissos sejam tomados em conjunto. Então, quem fala contra isso está depondo tanto contra a saúde pública quanto contra a economia do próprio país, contra a evolução da sociedade desse país, contra a democracia desse país. Então, seria muito importante que a gente tivesse isso concretamente tipificado legalmente, judicialmente, como a ameaça que de fato é. Vai lá, não, eu penso que eu não deixo. Luana, boa tarde, obrigado pela presença. Luana, a gente tem visto os números da dengue se espalharem, né? Agora tá os bairros mais ricos de São Paulo, ela vai fechando o cerco, começa pela periferia, vai chegando nos bairros mais ricos.
um recorde no número de mortes, é claro, não comparado com a pandemia de Covid-19, né? Claro, a mortalidade da dengue ela é menor, mas ainda assim ela é bastante incapacitante e debilitante das pessoas que contraem a doença, né? O que que é possível? Não falando do que deveria ter sido feito pura e simplesmente por prefeituras, estados e governo federal, mas neste exato momento que a pandemia, que a epidemia está neste porte, está avançando sobre os centros e tudo isso mais, o que que é possível fazer? Como política pública, claro. Pois é, Leonardo, eu só queria trazer um ponto antes de responder exatamente o que você está me colocando, que é o seguinte: a gente hoje ultrapassou 4 milhões de casos de dengue, né? Ultrapassamos também 1.900, acho que ontem eram 1.937, se eu não me engano, óbitos relacionados à dengue. Então, você mencionou sobre o fato dessa letalidade, né, dessa mortalidade da dengue ser menor do que a gente viu na Covid, né? Entretanto, a gente tem um número impressionantemente alto de óbitos não investigados relacionados à dengue. Então, a gente, na verdade, não sabe exatamente no país qual é a letalidade da dengue, ainda. A gente ainda não sabe qual a magnitude desta epidemia que a gente está enfrentando agora. Certamente é a maior em número de casos da nossa história, né? Ano passado eram 1.600.000 casos, já tinha sido o pior da história. Nós estamos em 30 de abril, passamos de 4 milhões de casos, então não preciso nem mencionar mais isso. Mas em termos de letalidade, eu preciso destacar aqui que a gente desconhece este número. Ah, Tá? sim, mas é que eu Então, não essa é uma estava. das Desculpa, coisas. Ana, é que eu não tava falando, na verdade, de que de comparação com outras epidemias de dengue que a gente já viveu. Com certeza, essa é a maior que a gente já viveu. É que eu estava comparando com a Covid, porque em determinado momento a gente estava registrando 4.500 óbitos por dia de Covid, né? Você está certíssimo, está certíssimo. Só quis estressar essa informação para a gente lembrar que, mesmo a gente pensando nisso, e você tem toda a razão na sua comparação, esta epidemia de dengue que a gente está enfrentando, na verdade, ela pode ter uma magnitude, uma importância para todos nós ainda muito maior do que aquilo que a gente está enxergando agora. Era só isso que eu queria deixar claro antes de tentar te responder o que ainda pode ser feito. Na verdade, o que pode ser feito não muda muito ao longo de uma epidemia como a dengue. É preciso investir naquelas políticas e naqueles programas que a gente sabe que tem resultado. E quais são os programas que têm resultado? Basicamente, majoritariamente, o controle do vetor. Então, o controle do vetor, quer dizer, para evitar os casos, ele é absolutamente fundamental. Então, campanhas de educação, investimento nos agentes comunitários de combate às endemias, educação, inclusive, para as pessoas não só controlarem seus ambientes internos, mas permitirem o trabalho dos agentes comunitários de endemias, que sofrem muito para executar os seus trabalhos hoje em dia. Entender que a gente tem outras tecnologias disponíveis, como o método Wolbachia, como outras possibilidades para além daquilo que as pessoas pensam do fumacê lá da dengue, mas é o momento de se utilizar tudo aquilo que se tem para evitar o número de casos. A outra coisa que precisa fazer é para evitar o número de óbitos, né? Ou pelo menos diminuir um pouco os casos, evitar, a gente sabe que vai ser impossível hoje, mas diminuir essa curva. E para evitar o número de óbitos, por isso que é tão importante saber exatamente o que está acontecendo, qual é essa letalidade, mas para evitar, o que a gente precisa na dengue é sempre oferecer aquilo que as pessoas precisam o mais rápido possível. Então, o que salva a vida na dengue? Hidratação. Hidratação salva a vida na dengue. Então, é muito importante que as pessoas tenham um diagnóstico, e aí entra uma outra faceta terrível desse momento que a gente está vivendo, que é a concomitância de outras epidemias. A gente tem aí Santa Catarina, por exemplo, entrando em estado de emergência por conta de doenças respiratórias. Mas essas doenças, em algum grau, têm uma apresentação clínica que pode ser muito confusa. Então, uma pessoa que começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, antes dela ter uma definição clínica mais clara, que pode até ser que não tenha, ou de um diagnóstico laboratorial, ela está aí nessa zona cinzenta em que ela não sabe exatamente o que precisa ser feito para ela. Portanto, ela precisa de um diagnóstico. Então, em termos de política, o que a gente precisa? Diagnóstico para todas as pessoas, fácil acesso, e assim que essa pessoa tem um diagnóstico, que ela tenha acesso àquilo que ela precisa. No caso da dengue, repito, é hidratação
que é a medida mais importante, e em alguns casos, com uma chance maior de evolução para quadros graves, essa pessoa precisa ter um local onde ou ela vai ser internada ou ela vai retornar com frequência, com acesso livre para ela ser reavaliada ao longo do tempo. É preciso um olhar específico para populações mais vulneráveis, como gestantes, por exemplo. Há agora, recentemente publicado um guia do Ministério da Saúde para lidar com gestantes, mas quem trabalha como infectologista nesse momento sabe que muitas gestantes estão recebendo um tratamento inadequado na gestação para a própria dengue. Então, não basta publicar o guia, é preciso uma disseminação bastante ostensiva dessa informação, é preciso que existam tendas, vamos colocar assim, né, ou locais específicos de diagnóstico e hidratação dessas pessoas, e é preciso combater, obviamente, o próprio caso, que aí a gente está falando de evitar o mosquito. Muita gente criticou a questão da vacina. E aí eu só queria lembrar que para a dengue a gente tem uma vacina hoje que é possível de ser feita para quem teve dengue e para quem não teve dengue, que é muito diferente daquilo que acontecia com a vacina que estava disponível anteriormente no Brasil. Por isso que esta vacina hoje é absorvida pelo sistema público de saúde, porque ela é a única que a gente consegue aplicar com uma facilidade um pouco maior. Mas ainda assim, o próprio laboratório nunca dispôs de doses suficientes, a gente comprou toda essa produção. Eles estão aumentando essa produção, até onde sabemos, numa parceria com laboratórios indianos, para poder acrescer esse quantitativo do sistema público e do sistema privado de saúde no Brasil. Mas a gente não pensa que, neste momento, essa vacina vai fazer ou vai ter algum tipo de impacto na saúde pública como um todo. Então, voltamos àquelas políticas que são os programas solidamente bem-sucedidos no país. Controle do vetor, educação e assistência ao paciente de uma maneira livre e assertiva. É isso. Muito bom. Usamos aqui 2 temas para que a gente possa ter bastante esclarecimento. De um lado, vacina, nesse não apenas vacina.